Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. STF começa os interrogatórios e Mauro Cid confirma reuniões para tratar do golpe. Ex-ajudante de ordens diz que Bolsonaro pressionou para adiar entrega de relatórios sobre urnas e que plano previa a prisão de Alexandre de Moraes. Governo vai editar medida provisória para aumentar a arrecadação. Israel intercepta embarcação com ativistas perto da costa de Gaza. Homem morre após ser alvejado 9 vezes na Grande São Paulo. E ainda, líderes mundiais se reúnem na França para discutir ameaças aos oceanos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começou hoje os interrogatórios dos acusados pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Os primeiros a serem ouvidos fazem parte do núcleo crucial. Entre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a falar no Supremo Tribunal Federal e confirmou que decidiu pela colaboração premiada por livre e espontânea vontade. O orador, o senhor, em relação ao processo, o senhor abriu mão do seu direito ao silêncio e então o senhor deve responder às questões que lhe forem inquiridas. Sim, senhor. A primeira parte do interrogatório, por determinação legal, é sobre a pessoa do réu. O senhor reside, a sua profissão? Não, senhor. É casado? Sim, senhor, casado. 3 filhos. Tem filhos? Sim, senhor, 3 filhas. Também, antes de começar as perguntas específicas, as perguntas previstas pelo Código de Processo Penal, é verdadeira a acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República? Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. Então, nós vamos começar com as questões importantes aqui, que o senhor já tem conhecimento. E somente antes disso, se o senhor conhece as testemunhas que foram inquiridas, se tem algo em relação a elas? Algumas eu conheço, outras não. Mas tem algum impedimento em relação a elas? Nenhum. Em uma das primeiras perguntas, o ministro relator da ação, Alexandre de Moraes, perguntou ao delator se o ex-presidente sabia da existência de uma possível minuta de golpe. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O relator também perguntou ao delator sobre as fraudes nas urnas e uma possível pressão do então presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a lisura dos equipamentos. O senhor tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então o ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente, eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio, ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada por um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que, no final, chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado.
O senhor ainda, em relação a essa questão, que na verdade consta não só no seu depoimento do dia 28 de 2023, mas também no seu depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 21 de novembro de 2024. O senhor tem conhecimento que depois do relatório apresentado e da nota que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu, dizendo que havia recebido o relatório do Ministério da Defesa, que tinha testado a lisura das eleições, a regularidade das urnas. O senhor tem conhecimento se o Correio Paulo Sérgio sofreu pressões para soltar uma segunda nota? Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Eu creio que depois que saiu a primeira, eu acho que depois que foi entregue a versão oficial final, eu acho que não teve uma pressão para sair a segunda, não me recordo. Para a Procuradoria-Geral da República, a mudança na conclusão do relatório das Forças Armadas fez parte de uma estratégia maior que queria descredibilizar o processo eleitoral e justificar uma possível intervenção militar. Mauro Cid também confirmou que o documento tratado durante as reuniões no Palácio da Alvorada previa uma nova eleição. O senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-ajudante de ordens da presidência no governo Jair Bolsonaro, Mauro Cid, também é acusado pela PGR de fazer parte do núcleo crucial, mas tinha menor autonomia nas decisões. Ao longo dessa semana, o STF vai ouvir o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, além de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, e o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O Ministério da Justiça aguarda os documentos da extradição da deputada licenciada Carla Zambelli para seguir com a ordem de prisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela foi condenada a mais de 10 anos de prisão e pagamento de indenização de R$2 milhões por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. E o deputado federal Evair Vieira apresentou um projeto que altera o regimento interno da Câmara dos Deputados e permite que parlamentares exerçam os cargos no exterior sem a perda de mandato. Um dos possíveis beneficiários é Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do cargo para morar nos Estados Unidos.
De acordo com o deputado Evair Vieira de Mello, não há impedimento técnico para que a proposta seja aprovada, já que o modelo remoto foi utilizado pelos parlamentares durante a pandemia da Covid-19. Na proposta, ele justifica que as sessões, reuniões de comissões, votações e debates foram conduzidos de forma virtual sem prejuízo à atividade legislativa. A proposta também prevê que parlamentares não sejam privados do exercício de seu mandato em virtude de perseguição político-ideológica, ameaças à sua integridade física ou riscos jurídicos desproporcionais. O texto prevê que essa autorização será concedida pela mesa diretora e por prazo determinado, renovável mediante justificativa quantas vezes forem necessárias. O projeto pode beneficiar o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo deve editar uma medida provisória para aumentar a arrecadação. Uma das ideias é tributar os títulos isentos de impostos de renda, como a letra de crédito imobiliário e também a letra de crédito do agronegócio. A equipe econômica do governo se reuniu na noite de domingo com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para tentar chegar a um consenso sobre o aumento do IOF. O decreto sobre a alta do IOF foi anunciado há pouco mais de 2 semanas, mas após uma reação negativa, o governo recuou. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que pretende editar uma medida provisória para aumentar a arrecadação dos cofres públicos e conseguir recalibrar o decreto sobre a alta do IOF. Entre as medidas está a edição de medida provisória que prevê que títulos isentos de imposto de renda, como a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio, vão passar a ter alíquota de 5% de IR e equalizar a tributação de contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras, que terá alíquota entre 15% e 20%. O governo também pretende aumentar a taxação das apostas esportivas para 18%. Segundo o ministro, trata-se de uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos e nos rendimentos sobre títulos. O ministro frisa que vai aguardar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar de viagem da França para comunicar o que ficou acordado na reunião. A previsão, segundo Haddad, é que isso aconteça amanhã. O Brasil registrou queda de 11% nas mortes violentas durante os 4 primeiros meses deste ano. O estado do Rio de Janeiro é o único a registrar alta nos indicadores. Entre janeiro e abril deste ano foram registradas 11.886 mortes violentas no Brasil, uma queda de 11% em comparação com o ano passado. São consideradas mortes violentas os casos de homicídio, feminicídio, latrocínio e lesões corporais seguidas de morte. Ao todo, 23 estados registraram queda nas mortes violentas e 2 tiveram alta, Distrito Federal e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o único estado a apresentar alta nos 3 indicadores: mortes violentas, mortes causadas por policiais e mortes de agentes de segurança. As mortes cometidas por policiais em todo o país também apresentaram queda de 2024 para 2025. Foram 2.142 mortes registradas, o menor número desde 2022. O exército israelense anunciou neste domingo que localizou e identificou os restos mortais de Mohamed Sinwar, o líder do grupo terrorista Hamas. A descoberta aconteceu em um túnel subterrâneo debaixo de um hospital em Khan Yunis. O exército de Israel levou a imprensa para conhecer um túnel subterrâneo localizado sob o Hospital Europeu em Khan Yunis, na faixa de Gaza, e anunciou ter localizado os restos mortais de Mohamed Sinwar, suposto líder do movimento islamista palestino Hamas no território. Estamos aqui na cidade de Khan Yunis. Este é o Hospital Europeu logo atrás de mim. O Hospital Europeu em Khan Yunis. Vocês podem ver o enorme buraco no chão bem em frente. Esta é a entrada que abrimos para um enorme complexo de comando e controle, o complexo de comando e controle do Hamas. Nestes túneis subterrâneos, nesta rede, encontramos uma variedade de achados. Entre eles, encontramos o corpo de Mohamed Sinwar. Podemos confirmar isso. Claro, fizemos testes de DNA e outras verificações que estamos fazendo e podemos confirmar sua morte. Com ele estavam Mohamed Shabané, o chefe da Brigada Rafah e outros terroristas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse no fim de maio que o exército atirou em Sinwar, cujo irmão Yahya também foi morto pelas forças israelenses durante o conflito na faixa de Gaza.
Considerado o principal mentor do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, Yahya foi assassinado em outubro de 2024. Especialistas dizem que é provável que Mohamed Sinwar tenha assumido o comando do braço armado do Hamas, as brigadas Ezzedine al-Qassam, após a morte de Mohamed Deif, e que após o assassinato de comandantes do Hamas desde o início do conflito, Mohamed Sinwar esteve envolvido em decisões sobre negociações indiretas com Israel, a questão dos reféns e o gerenciamento do braço armado do Hamas. O governo de Israel disse na madrugada de hoje que a marinha do país interceptou um barco com ativistas que tentavam chegar à faixa de Gaza. Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila estão entre os tripulantes dessa embarcação. Na manhã de hoje, o Itamaraty divulgou uma nota pedindo a libertação do grupo. O barco humanitário Medlin, que transportava ajuda a Gaza com um grupo de ativistas a bordo, foi desviado na madrugada desta segunda-feira por autoridades israelenses, que afirmaram que os passageiros vão precisar retornar aos países de origem. O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, FFC na sigla em inglês, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho com o objetivo de entregar ajuda a Gaza. 12 ativistas de vários países, entre eles um brasileiro e a sueca Greta Thunberg, estavam na embarcação que buscava romper o bloqueio israelense em Gaza, que enfrenta uma situação humanitária catastrófica após mais de 1 ano e meio de guerra. Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza, apesar das advertências de Israel, que ordenou ao exército que impedisse a entrada do veleiro no território palestino. A organização anunciou durante a noite que o exército israelense havia abordado a embarcação em águas internacionais e denunciou uma clara violação do direito internacional. Israel enfrenta forte pressão internacional para encerrar a guerra contra Gaza, onde a população é bombardeada diariamente e está à beira da fome devido às restrições impostas pelo governo israelense. Rússia e Ucrânia trocaram os prisioneiros de guerra nesta segunda-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira que uma nova troca de prisioneiros com a Rússia está em andamento e que a operação vai ser realizada em várias etapas ao longo dos próximos dias, sem revelar quantos soldados vão ser trocados. O acordo para trocar prisioneiros de guerra e repatriar corpos de soldados mortos foi o único resultado concreto das últimas negociações de paz. Повних списків від Росії на 1000 людей плюс, про що ми домовлялися в Стамбулі, досі, на жаль, немає. Infelizmente, ainda não temos uma lista completa da Rússia de mais de 1000 pessoas, como acordamos em Istambul. O lado russo, como de costume, está tentando jogar jogos sujos, políticos e de informação nesta questão. É muito importante que as pessoas voltem para casa. Acreditamos que é possível continuar o caminho da troca e estamos fazendo tudo para isso. E se os russos não cumprirem com os acordos até em questões humanitárias, vai gerar grandes dúvidas em todos os esforços internacionais, inclusive dos Estados Unidos, para negociar diplomaticamente. Не дотримують домовленості, то це поставить під великий сумнів всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля Сполучених Штатів Америки. Щодо перемовин, щодо дипломатії. As negociações não conseguiram encerrar o conflito que começou com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Moscou rejeitou repetidamente os apelos por um cessar-fogo e, para encerrar a guerra, exige condições que Kiev considera inaceitáveis. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a troca de prisioneiros como parte dos acordos firmados em Istambul na semana passada. O presidente Lula propôs que a Organização das Nações Unidas coordene as negociações entre Rússia e Ucrânia por um cessar-fogo na guerra. O petista também afirmou que vai ligar para o presidente Donald Trump para tratar sobre o evento climático que acontece no final do ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs que a ONU crie um grupo de países para atuar na mediação entre Rússia e Ucrânia, em busca de um acordo, ao mesmo tempo que fez um apelo para que todos sejam realistas. A ONU pode voltar a ser protagonista desse assunto. O Guterres é um homem bom. Ele pode convocar um grupo de amigos, ele propor um grupo de amigos ao Zelensky e ao Putin, que converse com os dois, ouça a verdade dos dois e depois construa uma alternativa.
As declarações aconteceram no momento em que as negociações em Istambul, que tentam encerrar o conflito iniciado há mais de 3 anos, estão paralisadas, enquanto as tropas russas multiplicam os ataques contra o país vizinho. O que eu estou propondo é que se crie uma comissão de países que não estão envolvidos na guerra para conversar com Zelensky e com Putin, porque toda vez que eu aprendi na minha vida, eu sei que não é a mesma coisa, mas toda vez que você manda uma pessoa fazer uma negociação e a negociação fica emperrada porque os dois lados não combinam, você tem que trocar o negociador. Lula ainda falou sobre a Conferência do Clima da ONU, que vai ser realizada em Belém do Pará em novembro. Fazer um encontro separado de chefe de Estado 2 dias antes para a gente aprofundar, sabe? Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar, ô cara, o Trump, cara, a COP aqui no Brasil, sabe? Vamos discutir esse negócio. Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito e polui ainda. Então, como é que ele não vai participar? Em abril, o governo dos Estados Unidos anunciou o fechamento do escritório que administrava a diplomacia climática do país, o que provoca o temor de uma ausência total da maior economia do mundo na cúpula. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, defendeu hoje um aumento de 400% na defesa aérea do grupo militar em resposta às ameaças da Rússia. Rutte viajou para Londres para se encontrar com o primeiro-ministro britânico. Os Estados Unidos desejam que a OTAN aumente para 4% do PIB os gastos em defesa. E na madrugada desta segunda-feira, a Rússia lançou 479 drones contra a Ucrânia. Por conta da proximidade, a Polônia colocou os aviões militares à disposição para ajudar a abater os equipamentos. E 4 pessoas ficaram feridas após uma explosão em uma base aérea americana no Japão. Os militares trabalhavam para remover a ferrugem de objetos quando aconteceu o acidente. A região abriga mais de 50% dos soldados americanos no Japão. A cidade americana de Los Angeles teve mais um dia de protestos e confrontos após o presidente Donald Trump mobilizar a Guarda Nacional. As manifestações são contrárias à operação de imigração. Manifestantes incendiaram veículos e enfrentaram as autoridades em Los Angeles em protestos contra as operações que procuram imigrantes sem documentos. A confusão aconteceu mesmo após a mobilização de soldados da Guarda Nacional pelo presidente Donald Trump. Este foi o 3º dia de confrontos e distúrbios devido às operações de agentes de imigração, que resultaram em dezenas de detenções desde sexta-feira. Segundo as autoridades, as pessoas afetadas são imigrantes sem documentos e membros de gangues. As operações à plena luz do dia em Los Angeles, uma cidade com grande população latina, geraram uma forte reação dos moradores. Opositores afirmam que Trump, que fez da repressão à imigração ilegal um pilar de seu segundo mandato, inflamou os ânimos com o envio da Guarda Nacional. A Força Militar de Reserva é mobilizada em situações como desastres naturais, mas raramente em distúrbios civis. Pelo menos 3 veículos autônomos foram incendiados no domingo e outros 2 foram vandalizados, enquanto manifestantes protestavam no centro da cidade. O tráfego foi interrompido por dezenas de pessoas em uma avenida importante, enquanto agentes da patrulha rodoviária tentavam expulsar os manifestantes com bombas de efeito moral. A polícia de Los Angeles estabeleceu um perímetro para proteger edifícios federais e evitar o contato entre manifestantes violentos e unidades da Guarda Nacional. Ao ser questionado sobre o envio de soldados, Trump deu a entender que pode mobilizar mais militares em outros pontos do país. E a partir de hoje, cidadãos de 12 países estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. O governo espera que a medida diminua o fluxo de chegada de refugiados e restrinja ainda mais a imigração ilegal. Entre os países proibidos está o Afeganistão. Além dele, também temos Irã e Iêmen. O pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, foi baleado no sábado à noite em Bogotá durante um ato de campanha antecipado. O político passou por uma primeira cirurgia e segue internado em estado grave.
O pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, baleado no sábado à noite em Bogotá, superou com sucesso uma primeira cirurgia após chegar em estado crítico a uma clínica. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, Fernando Galán, que acrescentou que Uribe entrou nas horas críticas de recuperação para garantir sua sobrevivência. O político fazia um discurso de campanha diante de várias pessoas quando tiros foram ouvidos. Segundo várias fontes, o político de direita, de 39 anos, foi alvo de um atirador de 15 anos que foi detido. Os paramédicos que o atenderam declararam à imprensa que Uribe foi atingido por 3 tiros, 2 deles na cabeça e outro em um joelho. As motivações do atentado não foram determinadas até o momento. O presidente colombiano, Gustavo Petro, prometeu uma investigação clara sobre o crime. Queremos, antes de mais nada, garantir a mais absoluta transparência do Estado e sua competência para investigar e conseguir chegar aos autores intelectuais da tentativa de homicídio. Em outubro do ano passado, Uribe anunciou a pré-candidatura à presidência em 2026, na votação que vai definir o sucessor de Gustavo Petro, de quem é um forte crítico. A campanha presidencial ainda não começou, mas vários políticos já começaram a fazer comícios. Bogotá e outras cidades da Colômbia foram sacudidas por um forte terremoto de magnitude 6,5 graus. Não houve registro de feridos. Um forte e longo terremoto de 6,5 graus de magnitude sacudiu neste domingo a capital Bogotá e outras cidades da Colômbia. As informações são do Serviço Geológico Colombiano. Já o Centro Geológico dos Estados Unidos calculou que o tremor teve 6,3 graus de magnitude. As autoridades não relataram vítimas do fenômeno até o momento. O tremor, às 8h08 da manhã no horário local, teve epicentro em Paratebueno, uma localidade a 187 quilômetros da capital. 12 minutos depois, um tremor secundário de 4,0 foi registrado. Este foi um dos tremores mais fortes e prolongados sentidos na capital nos últimos anos. As sirenes de emergência foram acionadas nos bairros residenciais e muitas pessoas correram para as ruas. O órgão estatal de emergências informou que está fazendo um levantamento para avaliar os danos em todos os municípios e departamentos do país. O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciou que todos os organismos de atenção a desastres estão ativados. Outras cidades, como Medellín, Cali e Manizales, também sentiram o tremor. A Colômbia fica dentro do Cinturão de Fogo do Pacífico, uma zona de constante atividade sísmica que circunda o Oceano Pacífico, passando pelas Américas, Ásia e Oceania, e registra quase 90% dos terremotos do mundo. Pelo menos 15 pessoas morreram após um ônibus com estudantes colidir contra uma van no norte da Malásia. Uma fonte do governo local disse que após a batida, o veículo com os estudantes caiu em uma vala. Outras 30 pessoas ficaram feridas. E no próximo bloco, explosão em posto de combustíveis no Rio de Janeiro deixa 2 mortos. E homem morre após ser alvejado 9 vezes em Itapevi. Uma explosão em um posto de combustíveis na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro, deixou 2 mortos. O acidente aconteceu durante o abastecimento de um veículo com gás natural, conhecido como GNV. Uma câmera de segurança gravou o exato momento da explosão. É possível ver o condutor do veículo abrindo e fechando o porta-malas e, na sequência, a explosão. As vítimas foram identificadas como Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, motorista do carro que estava sendo abastecido, e Paulo dos Santos, de 61 anos, frentista do posto. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo explodiu depois que o cilindro de gás se rompeu durante o abastecimento. O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro, que representa os estabelecimentos que fazem a adaptação de veículos para a GNV, divulgou nota lamentando as vítimas e reafirmando a segurança do sistema de abastecimento. O Sindirepa pediu o reforço na fiscalização dos locais que instalam kits GNV de maneira ilegal e anunciou uma reunião na próxima quinta-feira com autoridades e representantes do setor para tratar da questão.
O motorista de uma carreta morreu na madrugada de hoje após se envolver em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No momento do acidente, a pista estava molhada. O motorista do carro teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da região. Um homem foi baleado e morto enquanto esperava uma pizza em Itapevi, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o homem de 51 anos levou 9 tiros. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite, na rua Luiz Belli, perto de uma pizzaria. Segundo a polícia militar, a criança estava deitada no banco traseiro e a mãe sentada no banco do passageiro na frente, quando 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam várias vezes contra o homem. Uma análise preliminar da polícia identificou 12 disparos no carro. O homem de 51 anos tinha passagens criminais pela polícia e foi alvejado 9 vezes. A mulher e a criança foram levadas para o Hospital Geral de Itapevi. A menina foi atingida nas pernas, nas nádegas e na região lombar, mas está fora de risco. A mãe da criança era namorada do homem que foi morto e ela contou na delegacia que eles estavam em um relacionamento havia cerca de 3 meses. A Prefeitura de São Paulo iniciou hoje uma campanha de vacinação contra a gripe influenza nos terminais de ônibus da cidade e também nas estações da CPTM e do metrô. A ação acontece em todas as regiões da capital e vai até o dia 27. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal na capital contra a gripe, por conta do alto casos de síndromes respiratórias. A pasta informou também que a cobertura vacinal está em pouco mais de 37%, considerando a população contemplada na estratégia de rotina. A imunização continuará também a ocorrer nas unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite, e aos sábados nas assistências médicas ambulatoriais pelo mesmo horário. Uma mulher e a filha dela, de 3 anos de idade, foram mantidas reféns na própria casa por cerca de 10 horas em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O suspeito se entregou na manhã de hoje. De acordo com a polícia militar, o suspeito é marido da mulher e pai da criança. A corporação disse ainda que o homem espalhou um líquido inflamável na garagem e no interior da casa e utilizou colchões e uma geladeira para bloquear as portas e as janelas. O autor se rendeu apenas por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira, após horas de negociações. A mãe e a filha foram liberadas sem ferimentos. O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição das autoridades. A seguir, desmatamento da Amazônia Legal cresce nos últimos 10 meses e os preparativos da seleção para enfrentar o Paraguai. O desmatamento da Amazônia Legal cresceu nos últimos 10 meses. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Impulsionado pelos incêndios, o desmatamento da Amazônia Legal cresceu nos últimos 10 meses. Segundo dados oficiais, ocorreu uma alta de 9,1% entre agosto de 2024 e maio de 2025, em comparação com o período equivalente anterior. Esse período será incluído no cálculo consolidado do desmatamento anual a ser divulgado no final de 2025, que poderá reverter os resultados positivos publicados em 2024, se a tendência recente se mantiver. O dado será publicado pouco antes de o Brasil sediar, em novembro, a Conferência do Clima COP30 da ONU na cidade de Belém, no Pará. Os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também mostraram um aumento de 92% no desmatamento da Amazônia em maio, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Com 960 km² desmatados, uma área que quase equivale à superfície de Belém, este foi o segundo pior dado para maio desde o início da série histórica, em 2016. Os resultados negativos para a Amazônia ocorreram em grande parte como consequência dos incêndios florestais que atingiram a região no segundo semestre do ano passado, disse o ministro substituto do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, ao apresentar os números. O medicamento Mounjaro foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento da obesidade. A caneta já estava sendo vendida no país desde o mês passado, mas só era permitida para o tratamento da diabetes tipo 2. De acordo com a fabricante, ela é a primeira medicação disponível e aprovada capaz de atuar nos receptores dos hormônios que agem no controle do apetite. O
O remédio está disponível a partir de R$ 1.400. Uma empresa canadense vai ser a primeira do mundo a explorar minerais submarinos. O objetivo é extrair nódulos polimetálicos no Pacífico, ricos em metais necessários para a transição energética. Pioneira na exploração de minérios submarinos, a empresa canadense The Metals Company não tem dúvidas de que será a primeira a extrair cobiçados minerais das profundezas marinhas. O que posso dizer é que temos nosso primeiro navio de produção. Provamos como vamos transformar os nódulos em produtos intermediários em escala. Esperamos uma licença acelerada, com a ajuda do decreto assinado pelo presidente Trump em abril, e estamos prontos para começar. Deixando de lado a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a TMC surpreendeu ao solicitar ao governo de Trump, através de uma filial nos Estados Unidos, a primeira permissão de mineração comercial em águas internacionais. O objetivo é extrair nódulos polimetálicos no Pacífico, ricos em metais necessários para a transição energética. Acho que o tempo dirá a importância dos metais oceânicos para a sociedade. As pessoas que se opõem a nós são praticamente as mesmas que se opõem à energia nuclear. E se você observar o que aconteceu, o ativismo se mobilizou bastante. Eles dramatizaram os impactos potenciais, mentiram sobre os fatos. A exploração do leito marinho para extrair minerais desperta oposição. Em 2021, a organização ambiental WWF lançou uma coalizão de empresas para fazer oposição à mineração em alto mar, com 64 participantes. Entre os signatários estão as principais fabricantes de automóveis, como Renault, BMW, Volkswagen e Volvo, além de gigantes da tecnologia, como Apple, Google e Samsung. E líderes mundiais se reúnem nesta semana na Costa Azul da França para discutir as crises enfrentadas pelos oceanos. Líderes mundiais se reúnem nesta semana na Costa Azul da França para uma conferência internacional que vai discutir as crises enfrentadas pelos oceanos devido à pesca excessiva, às mudanças climáticas e à poluição. A cúpula aponta implicitamente para o desejo dos Estados Unidos de explorar os minerais submarinos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou a ameaça do unilateralismo para os oceanos. Apostando no multilateralismo, fomos capazes de dirimir diferenças que pareciam insuperáveis. Hoje, porém, paira sobre o oceano a ameaça do unilateralismo. Não podemos permitir que ocorra com o mar o que aconteceu no comércio internacional, cujas regras foram erodidas a ponto de deixar a OMC inoperante. Evitar que os oceanos se tornem palco de disputas geopolíticas é uma tarefa urgente para a construção da paz. Canais, golfos, estreitos devem nos aproximar e não ser motivo de discórdia. A terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos busca um consenso para estabelecer uma política comum e arrecadar fundos para a conservação marinha. A ONU afirma que os oceanos estão em uma situação de emergência e os líderes políticos reunidos na cidade de Nice devem tentar reverter a situação. The deep sea cannot become the Wild West. O mar profundo não pode se tornar o oeste selvagem. Senhoras e senhores, vivemos uma era de turbulência, mas a determinação que vejo aqui me dá esperança de que podemos virar o jogo, passar da pilhagem à proteção, da exclusão à equidade, da exploração de curto prazo à administração de longo prazo. From exclusion to equity, from short-term exploitation to long-term stewardship. Co-patrocinada por França e Costa Rica, a conferência recebe cerca de 50 chefes de Estado e governo.
Analistas esperam que as nações presentes adotem uma declaração de Nice para ratificar uma proteção maior dos oceanos, em conjunto com compromissos adicionais voluntários por parte de governos individuais. Volante brasileiro Casemiro afirmou que Neymar é indispensável na seleção brasileira. Os brasileiros se preparam para enfrentar amanhã o Paraguai na Neoquímica Arena. A seleção brasileira treina em São Paulo para enfrentar o Paraguai na próxima terça-feira pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o volante Casemiro, de volta à equipe após 1 ano e meio, falou sobre a importância de ter Neymar em campo. Que necessário, não só na seleção brasileira, e qualquer clube do mundo, o Neymar é indispensável. Mas, claro, precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem mentalmente. Esse cara bem é melhor que qualquer um disparado. Então, nós precisamos de jogador com essa qualidade e, sem dúvida, ele bem é o cara que vai fazer muito mais que diferença. Após o empate em 0-0 contra o Equador há 3 dias, na estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti, o Brasil se prepara para enfrentar o Paraguai. A equipe tem a possibilidade de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026 se vencer e contar com uma combinação de resultados. Quando anunciou os 25 convocados para os jogos de junho das eliminatórias, Ancelotti explicou que queria jogadores que estão bem, mas disse que, obviamente, conta com Neymar para o futuro, especialmente na Copa do Mundo. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos eu desejo uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube TV Rede Gospel Oficial. Boa noite e até amanhã.